Então tá, essa é a apresentação do trabalho, tá? Do meu estágio supervisionado, esse terceiro, né? Então, meu nome é Bruno da Costa, a área de concentração, no caso que a gente vai trabalhar, é grupos especiais, crianças, tá? E o tema que foi escolhido é a importância do método de ensino de aprendizagem do futsal direcionado para as crianças de 7 a 12 anos. Então, onde foi feito o meu estágio? Então, o meu estágio foi feito no Complexo Multieventos Vereador Sérgio Luiz Carneiro Ribeiro Loresato, gigante nome, né? Ele é da Fundação Municipal de Esporte, aqui de Balneário Camboriú. O horário de funcionamento das 8 ao meio-dia, da 1h30, 1h30 às 9 horas. Tem um total de aluno matriculado para a escolinha do futsal de 110 alunos, tá? Os alunos que frequentam o local, né, na escolinha, tem uma faixa etária de 7 a 16 anos, de gênero masculino e feminino. Tá? Tem uma quantidade lá que trabalha hoje de 14 funcionários, sendo eles profissional de educação física, profissionais de fisioterapia, agente de manutenção, assistente de rouparia, atendente almoxarifado e estagiário. Esse complexo ele é localizado lá na Rua Libéria, aqui no bairro das Nações, no Balneário Camboriú. O complexo conta com uma área definida de 1.092 metros quadrados. O local conta com sala administrativa, fisioterapia, sala de almoxarifado, sala de rouparia, sala de lavanderia, de vestiário masculino e feminino. Tem um palco com 192 metros quadrados, sala de camarim, sala de depósito, sala de técnicos, banheiros masculinos e femininos. Ainda possui arquibancada com 650 lugares e uma quadra multiesportiva, no caso, para ser atendida, que atende o futebol salão, o handebol e o voleibol. Total de alunos matriculados, tanto para o handebol quanto para o futsal, e ainda tem o tênis de mesa, contempla 305 alunos matriculados. Tá? Aqui foi 12 horas, então, no meu estágio de observação e análise, 33 horas de orientação e ajuda aos treinamentos, totalizando 45 horas total, no caso que pede o nosso curso. Tá? O início foi dia 5 de março, finalizando no dia 22 de maio. Os aspectos comportamentais, que foi relatado, né, durante a observação. Os alunos e professores mostram sempre interessados, participativos, buscam cooperação quanto que foi passado e orientado, buscam respeito entre as partes, bom humor, boa disposição, deixam o ambiente mais saudável e alegre, possuem uma boa organização no que se refere aos materiais e equipamentos. Os professores procuram levar em consideração diversos aspectos individuais, como por exemplo o gênero, a idade, a capacidade física, histórico escolar, histórico esportivo e qualidades psicológicas para construir uma proposta de treinamento que consiga instigar e fazer com que os alunos possam aproveitar o máximo dos exercícios apresentados. Então, a primeira parte do estágio foi a observação e análise. O que a gente observou, o que a gente analisou durante esse processo? Eu, no caso, verifiquei que os professores não estabeleciam um método próprio de ensino e aprendizagem para os alunos. Não possuíam um método específico e detalhado para trabalhar com as crianças que estavam em pleno desenvolvimento, que estão em pleno desenvolvimento, né, para ensino e aprendizagem do futsal. Os atletas apresentavam baixa produtividade e rendimento quando cobrado. Claro, não tinham um treino correto, então eles não conseguiam produzir e não davam o rendimento certo para aquela atividade. Então, o que foi adotado mesmo no plano de intervenção, em cima de toda essa observação? A gente teve um objetivo, observando isso, que foi o seguinte: analisar, comparar e expor resultados entre dois métodos de ensino-aprendizagem, que são os mais utilizados por professores de educação física para ensinar o futsal. Então, aplicando a pesquisa aos atletas da escolinha, a gente começou a seguir e ter um parâmetro sobre isso. Então, a metodologia aplicada para conseguir chegar nisso. A metodologia aplicada foi pesquisa bibliográfica, concretizada através de livros de educação física, de futebol, de futsal, de preparação física, metodologia de treinamento esportivo, como também artigos científicos sobre esses assuntos que foram abordados aqui, né? E todos eles foram utilizados, tá? Não teve um que a quantidade que a gente utilizou, se a gente pegou, não, esse foi descartado, todos eles acabaram sendo utilizados. Então,
considerando o quê? O treinamento dentro do segundo cota, o treinamento dentre os métodos de ensino-aprendizagem correto, aliado a um bom planejamento, torna-se uma ferramenta essencial no desenvolvimento dos atletas, pois a capacidade física aliada a um bom preparo dos treinamentos torna-se imprescindível para os esportes, e quanto mais consegue se manifestar dentro do campo de jogo, mais em alto rendimento ele competirá. Bento Garcia e Graça também falam que o alto rendimento no futebol é um tema amplo e complexo, pois envolve uma série de situações operacionais e estruturais que oferecem oportunidade para alterar o estado de desempenho. Ainda, você dirigiu-se, explicam que o fenômeno esportivo infantil tem sido, nesse início de século, motivo de muitos estudos e questionamentos, tanto que diz respeito aos seus ideários, como em relação à sua função pedagógica. Dentro dessa ideia, é que segue a direção dos nossos estudos. Então, para a condição do processo de ensino-aprendizagem, segundo o grego, o treinamento com crianças é preciso primeiramente aprofundar os conhecimentos sobre as características da evolução psicomotriz delas e sobre as características dos processos de adaptação biológica de cada faixa etária. Ou seja, a gente não vai colocar exercício, não vai impor elas a exercícios, a treinamento, que no caso é utilizado para um adulto. Né? Então, cada faixa etária a gente segue um modelo até para ela não se sentir desprotegida, né? Ou seja, um impacto muito maior, um treinamento muito forte para uma criança, não vai surtir efeito legal. Né? Portanto, é imprescindível considerar as formas de integração dos princípios de treinamento aplicáveis nas citadas fases, como eu estava falando anteriormente, como também os métodos de ensino-aprendizagem e treinamento adequado, conformidade, fases de níveis e de rendimento. Então, os dois métodos de ensino que a gente trabalhou. O primeiro método de ensino e aprendizagem que a gente trabalhou com eles foi o método analítico sintético. O que é esse método analítico sintético? Segundo Reis, ele é caracterizado por exercícios em partes, atividades centradas na técnica, ou seja, aquele que o professor parte dos fundamentos como partes isoladas e somente após o domínio de cada um dos fundamentos, o jogo propriamente dito é desenvolvido. Salvador ainda explica que define uma série de exercícios caracterizada pela aprendizagem das partes técnicas da maneira fragmentada, partindo do simples para o complexo. Então aqui, ó, eu vou ter uma foto aqui para vocês mais ou menos sintonizarem isso que eu estou falando, tá? Aqui tem um treinamento aqui de obstáculos aqui com desvio de cônico, né, de condução de bola. Então o que ele vai fazer? A gente marca os cones, solta a bola e ele vai conduzindo as bolas, treinando no meio dos cones. Tá? Esse é um método analítico, ou seja, ele vai aperfeiçoar essa movimentação através dos cones. Quando ele estiver melhor nessa habilidade, passa para uma outra um pouco mais complicada, e assim vai indo gradativamente. Tá? Esse é o método analítico sintético. E tem o método global funcional, que foi outro método que a gente trabalhou também. O que é esse método global funcional? Segundo Dietrich, consiste no aprender a jogar a partir do jogo, utilizando a complexidade e a dinâmica do jogo no conteúdo a ser ministrado. Jogos recreativos, grandes jogos para desportivo. Portanto, representa a medida metodológica principal. Reis ainda comenta que nessa concepção trata-se de perceber os estímulos como um conjunto organizado. O ponto de partida é a equipe, que aprende a jogar através do deixa jogar. Ou seja, põe a bola para a rapaziada, fala, ó, vocês têm que fazer um gol lá, assim, põe as regras e solta a bola para eles. Então, automaticamente eles já vão se aperfeiçoando, automaticamente eles já vão entendendo a dinâmica do jogo, automaticamente eles já vão competitivamente aprendendo a jogar até a situação de jogo para aquela hora. E aí, no segundo momento, é que se aplica o analítico sintético. Tá? Então, esse é outro método, é o método global funcional. Então, o plano de intervenção, como é que foi? Realização de pesquisas para aprender a entender dentro do estudo os modelos de ensino-aprendizagem do futsal, e o melhor caminho é ser trabalhado para suprir essa carência, já colocando em prática os objetivos postos nesse trabalho. Tá? O objetivo foi tratado anteriormente. Então, trabalhar com os alunos, entendendo, identificando e aplicando os modelos corretos de ensino-aprendizagem com suas respectivas técnicas e valências apropriadas, direcionadas para o nível de idade e aprendizado. Os alunos foram divididos em duas turmas, com alunos de 7 a 12 anos.
Uma turma foi realizada aulas treinos do analítico sintético, aquele que eu falei, dos comezinhos, que eu dei referência para vocês, e a outra foi aplicado no método de centralizado global funcional, ou seja, só deixamos jogar. Tá? Então, as crianças foram submetidas a uma nova rotina de exercícios específicos, focados e destinados a um determinado método de ensino que ele foi apresentado naquela semana de treinamento. Os resultados foram certamente satisfatórios, conforme ensina grego. As atividades foram baseadas em exercícios realizados em partes, em etapas, apresentando uma divisão dos gestos, das técnicas e da ação motora em seus componentes. Então, resultado de discussão. Sobre o método analítico sintético. O que foi apresentado? O que a gente pode perceber nisso? Que o analítico sintético pede-se cognitivamente. Isto é, a criança é treinada para repetir exercícios e não para resolver problemas no todo. É direcionada para seguir um modelo e não para criar e se adaptar a novas situações. Ganha-se para executar certa habilidade, como fazer, mas não para aplicar em situação de jogo, pertinente ao que fazer, quando fazer e por que fazer. E o ensino método global funcional, as crianças que trabalham com o método, esse método global funcional, apresentam que esse método é centrado na tática, no jogo, deixando o ambiente de forma mais prazeroso, onde o objetivo maior é desenvolver a inteligência do aprendiz. Segundo Lopes, esse método vem sendo o mais empregado na medida que interage em aspectos como a criatividade, a imaginação, o pensamento tático dos jogadores. Então, concluindo, os resultados foram certamente satisfatórios. Juntamente com os professores, verificamos que os métodos aqui observados, em particular, comprometem muito a inteligência tática e técnica das crianças, como o repertório motor e ações cognitivas. Portanto, é fato afirmar que as intervenções aqui justificadas, verificadas e analisadas dentro dos princípios metodológicos a serem aplicados na iniciação esportiva, se não forem corretamente desempenhadas por um profissional de conhecimento da área da educação física e esportiva, podem, não, aqui nem pode, realmente comprometem todo o planejamento do processo de ensino-aprendizagem da criança e, consequentemente, influencia negativamente em todo o rendimento de um futuro atleta de futsal. E a vivência do estágio, o que acarretou, o que eu senti, né, nesse tempo de estágio, o que trouxe para mim de aprendizado? Então, é interessante, é enriquecedor para o desenvolvimento profissional. Cada aluno possui uma individualidade, não só física, mas psicológica. Cada um tem sua maneira de lidar com os desafios e cada um deles reage e possui suas motivações. Cada um. Situações onde só o aprendizado recebido dentro de uma sala de aula não referencia o vivenciado na prática, nunca vai referenciar, porque na prática é totalmente diferente do que a gente aprende. E não totalmente. Aqui é um caminho, mas quando tu está lá dentro, lá é muita vivência que só estando lá dentro para a gente pegar isso, né? Os alunos valorizam muito a atenção que é dada durante a realização do exercício e o cuidado que temos com eles, não somente com o corpo, mas também com pessoas. O fato de lidar com pessoas tem sempre um caráter desafiador, isso é verdade. A experiência enriquecedora permite ter uma visão profissional do que realmente acontece no dia a dia dentro de um centro de treinamento esportivo. Então, todas as imagens contidas nesse trabalho foram autorizadas pela FNE. Tá? Então, aqui, voltando lá sobre as referências, que todas foram utilizadas, então aqui estão as referências, no caso, sobre esse trabalho. Tá? É isso. Obrigado.